Boa noite a todos. Vamos ajeitando aí, né? É com muito carinho. Deixa eu desligar meu rádio aqui. É com muito carinho que estou aqui hoje. O assunto hoje que eu pensei em tratar com vocês é sobre o nosso feminino. Falar sobre o nosso lado feminino. Bom, o que nós vamos falar do nosso feminino? A primeira coisa que eu queria falar é sobre o nosso lado mulher. Então a gente tem aí homens e mulheres que vão assistir esse vídeo, que vão ouvir esse vídeo. E hoje muitas coisas me tocaram a respeito do feminino. Então, hoje eu vi mulheres que sofreram assédio sexual, mulheres que foram espancadas, mulheres que foram traídas. E eu não pensei em falar sobre isso hoje, não, essa que é a verdade, né? Eu pensei em falar de outro assunto. Porém, a gente sabe que parece que quanto mais a gente tenta mostrar um outro lado, isso continua existindo aqui na Terra, né? Então, vou falar um pouquinho disso. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que nascer como mulher é algo tão belo e tão maravilhoso que falar de mulher é falar só coisas boas. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar é, de novo, olhar para as nossas mães e perceber que mulher é essa. Que mulher é essa que nos criou e que nos deu muito além até do que ela podia. E aí a gente vai vendo mulheres analfabetas que são tão sábias. Mulheres que não receberam amor e que aprenderam a dar amor para os filhos. Mulheres que não souberam dizer eu te amo para os filhos, mas que deram dignidade, deram compreensão para que esses filhos tivessem a capacidade de seguir à frente e poder fazer ainda mais do que essa mãe conseguiu fazer. Então, por exemplo, nós conseguimos muitas vezes estudar, trabalhar em coisas interessantes, aprender a ganhar dinheiro. Tivemos a opção de casar ou não casar, de estudar, de viajar, de construir casas, de conquistar coisas materiais, de conhecer pessoas interessantes, vários parceiros, várias parceiras, só por causa desta mulher. Algumas vezes essas mulheres, essas mães, nos esconderam para que os nossos pais não nos batessem. Ou talvez para que a gente pudesse estudar, para que a gente pudesse sair na noite, para que a gente pudesse namorar. Então essa mãe, essa mulher maravilhosa permitiu que nós fizéssemos tudo isso. E aí a gente vai crescendo, e aí, como eu sempre digo, né, também nós aprendemos a amar através dessa mulher que esteve tão junto e fez tanta coisa por nós. E aí, quando a gente está falando dessa mãe, no meio do caminho, nós também amamos essa mulher, às vezes nos revoltamos com ela. E muitas vezes nós nos revoltamos com essa mulher porque a gente amava tanto e queria que ela fosse tão feliz que muitas vezes nós nos apagamos para que essa mulher fosse mais feliz. Muitas vezes nós abdicamos aos nossos sonhos para que essa mulher fosse mais feliz. E cada qual foi vivendo aquilo que podia. E nós, com o nosso amor, com a nossa vontade, queríamos que essa mulher mudasse de parceiro. E às vezes até que era o nosso próprio pai, porque a gente queria ver essa mulher mais e mais feliz. E ela fez as próprias escolhas. E até hoje, às vezes, a gente quer que essa mãe, que essa mulher que nos criou, faça novas escolhas. Mas isso não nos cabe.
Então, quando a gente fala das mulheres que foram abusadas, espancadas e que muitas vezes nem aprenderam, né, a se amar, a se cuidar, pode ser que a gente esteja falando das nossas mães. Porém, a gente também vê uma força que vem dela, uma capacidade de perdão e de compreensão que nós não conseguimos. E isso nos faz sofrer, às vezes, até hoje. Perceber que as nossas mães criaram uma história, viveram essa história ou vivem essa história por escolha, às vezes. E a gente sempre acha que ela não tem escolha. Na verdade, ela sempre teve escolha. Então, voltando e trazendo isso para nós, o meu convite agora é para todas as mulheres que ainda choram por um amor real, que dorme ao lado dela, ou uma mulher que chora por não conseguir mais amar porque sofreu uma grande decepção ou de alguma forma houve um abuso, né? Um abuso físico, abuso emocional, o desprezo. E eu quero fazer um convite para essas mulheres. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o que vocês aprenderam sobre o amor e o que vocês entendem pelo amor. Então, quando a gente fala para que um homem venha nos machucar de tal maneira que a gente queira, em um dado momento, desistir dos nossos sonhos, eu quero dizer que esse homem manda em você até hoje. Porque ninguém merece te dizer quem você deve amar ou não deve amar. Por isso, eu acho que a gente pode resgatar a nossa criança que sonhou com vestido de noiva, que sonhou ter uma casa, que sonhou ter filhos. Ah, mas isso é muito utopia. Depende. Depende do que você acredita de felicidade e do que você realmente está fazendo para ter essa felicidade. Tem uma coisa que se chama, que a gente fala sobre a raiva. A raiva é um movimento que pode ser um impulso para você reagir com a vida. Então, por exemplo, se a gente pensar no longo da nossa vida, nós passamos muitas raivas. E a raiva, às vezes, é aquilo que nos mobiliza para tomar uma atitude, uma decisão. Porém, nem sempre a gente precisa ter raiva para tomar uma decisão. Então, eu quero dizer além da raiva. Eu quero dizer que a gente pode usar esses momentos que a gente está definindo algo como um momento de potência. Que é um momento que você revê a sua vida e olha para o lado e fala, não é isso que eu quero viver. Não é isso que eu construí ao longo da minha vida, do meu trabalho, dos meus estudos, da minha experiência para estar com isso. Com isso, com um homem que não te faz feliz ou com isso que você não está se fazendo feliz. Então, toda a potência que você precisa, você tem. Agora, a quem, aonde você está colocando a potência é a nossa questão aqui. Porque lembra daquela mulher que te mostrou alguns caminhos, e às vezes a gente pode até falar de uma mãe cruel, que também não soube te dar amor, não soube te mostrar caminhos. E dessa mesma forma, essa mulher que também não soube, ela também, você é um pouco dela, que também não sabe encontrar o teu caminho. Porém, tem uma coisa que é magnífica na vida, que assim, é como se a gente tivesse o tempo inteiro sempre dois caminhos. Sempre duas formas, 10, 20, milhares de formas de viver e de compreender a vida. Qual a escolha que você tem feito? Qual a escolha que você viciou em sofrer, em ser magoada? Porque às vezes a gente acha que não, né? Mas às vezes a gente vicia tanto com o sofrimento que esquece que nós nascemos para sermos muito felizes. Então, aonde você tem usado o seu potencial? Aonde você tem usado a sua potência de vida? A sua potência de criação? Porque às vezes a gente está numa situação, uma grande encruzilhada do sofrimento, onde a gente acha que não tem mais saída, que a vida parou. E às vezes é esse momento que a vida para, que as portas vão se abrir. E quais as portas que você quer que abra? Porque pode ser que a ajuda esteja bem próximo,
que a possibilidade esteja bem próxima, mas o quanto você quer e o quanto você vai agora deixar algumas coisas para trás para criar um novo. E aí quando a gente fala de criar um novo, nós estamos falando de verdade, de deixar, por exemplo, essa mãe, deixar a família, deixar um emprego que te faz feliz, para você recomeçar. Recomeçar. E recomeçar, a gente faz isso todos os dias na hora que a gente acorda. A gente não sabe, quando a gente abre os olhos, como será o nosso dia. Então a proposta é, você quer recomeçar a usar a sua potência? Você tem que sair do medo de ser você. Porque ser você é a tua grande, é o grande brilho da vida. Aí está a sua potência. É você ser você. Mas eu não sei nem escrever, eu não sei falar, não tenho profissão. Isso tudo não é motivo para você continuar onde você está. Ah, mas quem me sustenta é o meu marido. Ah, eu não sei como será, meu filho ama meu marido. Ou a minha mãe gosta muito dessa pessoa. Tudo isso você está dizendo não ainda da sua verdade. E aí você está se perdendo nesse emaranhado de pessoas que te dizem, que te falam como você deve ser. E a grande verdade é que quando a gente ultrapassa esse medo e ultrapassa essas vozes que aparentemente estão nos conduzindo, as pessoas falam, nossa, mas eu não sabia que você não estava bem. Eu não sabia que isso não era bom para você. Por que você não falou antes? Então a gente se surpreende também com algumas verdades que a gente acredita que as pessoas pensam algo de nós. E aí são as 3 verdades, né? O que pensam de nós, o que a gente é e o que a gente pensa que a gente é. E esses papéis, eles ficam todos misturados quando a gente de verdade não sabe para onde a gente vai. Ou quando a gente acha que não temos saída. E se tem algo que a gente tem, é sempre saídas. Porque é como se a gente tivesse que viver algumas experiências, limites, para a gente reconsiderar essa potência que a vida nos traz. É a potência que está a partir do momento que você nasce, com todas as dificuldades que o nascimento traz, que a vida traz a cada dia. É como a gente pensar numa grande tempestade, né? Nós estamos vivendo essa grande tempestade. E a gente olha para isso e fala, como que eu controlo essa tempestade? Como é que eu transformo tudo isso? Às vezes a gente tem que esperar um pouco a tempestade passar. E depois que a tempestade passa, que a gente olha tudo que ela destruiu, às vezes, é a hora que a gente recomeça. E muitas vezes a gente passa por muitas tempestades e passaremos por muitas outras. Porém, o que eu tenho? O que eu tenho? Que ninguém rouba, que ninguém leva. Sou eu mesmo. Mas a minha idade, eu estou muito velha, mas agora eu vou começar? E que hora você vai começar? Que momento você vai começar a fazer algo por você? A fazer algo que te deixe muito feliz. Então, às vezes, você está hoje trabalhando numa coisa que é muito maçante e que você ganha dinheiro. E às vezes você pode fazer alguma coisa que você realmente gosta e também ganhar dinheiro. Então, o que está movendo a tua vida nesse exato momento? Hoje, nós vivemos num exato momento que a gente tem que olhar para as coisas que não funcionam mais para a gente. Porque hoje nós temos que olhar para os nossos filhos, para o nosso marido, nós temos que olhar para nossos pais, mas principalmente nós temos que olhar para nós. Porque a vida parou com a gente. A gente não pode sair agora e dar um luxo de eu quero tomar uma cerveja ali na esquina. Você não pode mais fazer isso. Mas não é que você não pode. Você escolheu ficar em casa por um motivo que é meu, que é seu, que é nosso. Agora, aonde a gente se confunde com o nosso? Aonde a gente se mistura ao ponto de não perceber o que você deve fazer? É o momento que você não se diferencia.
que assim, o que eu faço por mim, o que eu faço por outro e o que eu não faço por mim. Porque eu posso fazer as coisas pelas pessoas. Eu posso fazer pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho, pelo meu irmão, por quem seja. Mas eu não posso deixar de fazer por mim. Que é nesse momento que a gente se perde. Quando a gente se esquece. E dizer sobre os sonhos, e dizer daquilo que você acreditava e que você foi deixando para lá. É disso que eu estou falando hoje. É o quanto você se tornou seu próprio abusador. Porque alguém pode te prejudicar, muitas vezes. Mas você não pode se prejudicar sempre. Porque é o que você quer. Às vezes a gente se coloca de uma forma tão pequena e tão infantil que a gente acredita que alguém irá nos salvar. Que alguém vai ver a nossa dor e vai tirar a gente desse buraco. E esse alguém que pode te ajudar é você. Você é o grande herói e o grande salvador. Aquele que vai tirar você do buraco. E que pode ser que a partir do momento que você faça isso, que você crie a coragem, a potência que você tem, use a potência que você tem, você nunca mais vai chegar nesse lugar. E aí a gente lembra de vários filmes que diz isso, né? Do Vento Levou, daquela que ela fala, né? Nunca mais passarei fome. E essa é uma potência que muitas vezes a gente precisa fazer. Quando a gente diz, eu nunca mais passarei por isso. Agora a gente precisa tomar muito cuidado com esse nunca passarei. Porque às vezes a gente foi magoado por alguém e a gente diz, nunca mais eu vou amar. E no mundo existem novas oportunidades. Não é porque um homem te machucou, não é porque uma mulher te machucou, porque todos os homens e que todas as mulheres te machucarão. Isso não é verdade. Assim como você quer ser amado, um outro também quer ser amado, tanto quanto você. Agora, o quanto você se torna o seu abusador quando você não se permite nunca mais ser amado. Nunca mais que alguém te olhe, que te toque e que perceba a mulher ou um homem incrível que você é. Então, tá na hora de a gente parar de se abusar, de se colocar menos, porque um dia você foi machucado ou várias vezes você foi machucado. E uma das coisas que a gente fala, mas parece que só acontece comigo, parece que só eu quem atrás. Não, todos nós vivemos infinitas experiências negativas e infinitas experiências positivas. O que você tem valorizado? O que você tem criado a cada dia, a cada momento, que tem transformado a tua história? Você continua vivendo a história de alguém, repetindo a história da avó, da tia, da mãe, etc. Ou você tem vivido a sua história? Porque se você vem repetindo a história, você não está vivendo ainda a tua história. E o que você precisa deixar para trás? O que você precisa criar um movimento agora para que você seja você? Então, nós temos uma criação que muitas vezes não nos coloca na nossa verdade, ou seja, no nosso potencial. Nossa, como você é inteligente. Nossa, como você é bonita. Que lindo o seu cabelo. Olha os seus olhos. Nossa, você não gosta de matemática, mas como você gosta de história. Você é muito bom em história. E aí a gente vai recebendo informações de coisas que a gente acha que a gente não é bom em mais nada. Porque uma coisa foi dita para nós que nós não éramos bons. E pior, às vezes foi muitas coisas ditas que você não era bom. Então veja só, qual é o nosso caminho? É reconhecer, às vezes sozinho, o que você é bom. Então pode ser que eu não seja nada boa em cozinhar, mas às vezes eu sou boa em limpar. Às vezes eu não sou boa em falar, mas às vezes eu sou excelente em ouvir. Então qual é a sua qualidade? O que você realmente é bom e quantas coisas você é ótimo? Às vezes as pessoas são extremamente tímidas e se acham muito menores que aquela que fala, que aquela que se expressa. Isso não existe, cada um com a sua qualidade. Às vezes aquela que se expressa, ela pode se expressar, se comunicar muito bem, mas às vezes ela não se expressa tão bem em outras áreas da vida dela. Então a gente cria um olhar limitado sobre nós mesmos. E quando a gente começa a ter um pouco mais de coragem de enxergar aquilo que de verdade você é magnífico.
Porque você começa a perceber, primeiro que a gente gosta muito de se comparar, né? A minha prima fazia isso, meu primo fazia aquilo, e eu não sei andar de bicicleta. Poxa, mas é uma coisa que todo mundo sabe. Tá, mas você não sabe andar de bicicleta, mas o que você sabe? Então, quais foram as qualidades que ao longo do tempo você foi adquirindo? Ah, mas eu não sei fazer nada. Será que você não sabe fazer nada mesmo? Então, esse movimento que às vezes que a nossa educação nos criou, criou uma grande limitação de percepção pessoal. E que é uma inverdade, não é verdade. E quando você cria, né, esses movimentos de autoconhecimento e de autopercepção, você vai se enxergando e se ampliando cada vez mais. E isso é incrível. Porque que momento eu faço isso? Com que idade eu faço isso? Você faz a idade e a hora que você quiser. O grande barato da vida é a descoberta de todos os dias e de todos os momentos. E isso é lindo. Então, a pergunta é de novo, até quando você vai ser o abusador de você mesmo? Até quando você vai usar desculpa que o outro não me vê, que o outro não me reconhece? É claro que nós somos seres humanos frágeis, que queremos, lógico, a validação de tudo que a gente faz, por menor que seja. Mas se isso não está acontecendo, eu pergunto, e você? Você valida o arroz gostoso que você faz? A casa caprichosa que você tem? A roupa de bom gosto que você usa? O cabelo que você arruma? Você valida aquilo que você faz? O trabalho que você acorda cedo e chega lá e termina o seu dia? Você tem validado? Ou você continua esperando que o outro te reconheça? Então tem uma coisa que a gente faz nos relacionamentos, por exemplo, que se chama indiferença. Então, o que é indiferença? Ah, para mim tanto faz. E hoje a gente está vivendo o oposto disso. Porque não dá, a casa ficou pequena e a indiferença virou olhar novamente. E aí a gente se dá conta que a nossa indiferença não deixou a gente ver por que a gente casou com essa pessoa. Porque a gente escolheu ter essa pessoa. E aí é lindo, porque a gente começa a ver as qualidades deste homem que está ao nosso lado. Que muitas vezes a gente foi se tornando indiferente. Até qual motivo que você escolheu esse homem? Esse homem que às vezes sustenta a sua casa. Esse homem que nunca te abandonou, porque ele também tem escolha. A gente fala mal dos homens, mas eles também têm escolha de ir embora e ele fica com a gente. Ah, mas ele fica para me torturar. Às vezes não, ele fica porque ele te ama mesmo. Ele só não sabe demonstrar, porque ele não aprendeu. Lembra disso. Mas às vezes ele está aí porque te ama. E aí como é sair da indiferença, que é um grande campo de proteção que a gente cria, para olhar de verdade e ver as qualidades dessa pessoa que está do teu lado. As qualidades que você foi esquecendo, não que ele foi deixando de ter. E aí agora que a gente está confinado, a gente começa a perceber que aquele homem ou aquela mulher que você esqueceu que ela fazia certas coisas, começa a fazer agora para você. E aí como é que a gente sai da indiferença? Quando a gente se disponibiliza a estar com o outro. Quando a gente se disponibiliza a estar conosco, com o outro e conosco. Aí a gente sai da indiferença e começa a perceber em que momento a minha indiferença era tão grande que eu me tornei o abusador do outro. Mas o outro que começou tudo. Pode ser, o outro pode ter começado, mas você continuou. Então está na hora da gente libertar as pessoas que a gente também criou um sofrimento. Porque ser indiferente, a gente causa um sofrimento no outro. Porque ser indiferente é dizer ao outro que ele não é nada, que você não é nada. Mas como? Se você está com esse outro. Então está na hora de você estar com você. E estar com você é rever aquilo que é importante para você. Aquilo que você pode fazer de melhor por você. E quando? Agora. A gente não tem mais tempo. Nós estamos vivendo um momento onde nós fomos colocados à prova. Tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente queria fazer, agora a gente quer fazer mais. E não pode. Vai ter que esperar.
Então é hora de rever tudo isso. De verdade, aquilo que você deixou de fazer. Só que tá, então quanto tempo, quantos dias nós iremos ficar dessa maneira? Quanto tempo? E aí enquanto esse tempo não chega de libertação, de cura, a gente vai começando a nossa cura. Parando de nos ofender, parando de ofender o outro e reconhecendo de verdade o que eu quero de mim, o que eu quero do outro. E saber a limitação de cada um, a sua em primeiro lugar e a limitação do outro. Às vezes aquilo que você cobra tanto, é aquilo que você precisa começar a dar. Mas eu já dou tanto, mas o tanto que você dá é o tanto que você cobra. E aquele que dá muito é aquele que tem a maior dificuldade de receber. Então a história da indiferença também está ligado àquele que fechou a mão e não permite mais que o outro dê mais nada, porque você está na indiferença. E às vezes aquele outro está te esperando antes mesmo de você. Então é momento da gente de verdade, da gente aprender a dar e a receber. Os fortes, que é uma coisa que eu falo sempre, são aqueles que gostam de oferecer, de dar. Mas os fortes também são aqueles que têm a maior dificuldade de receber amor, atenção, porque ele está sempre dando. Então, as mulheres, de modo geral, elas já nascem, né, com essa disponibilidade, tanto é que nós somos emoção, né, somos sentimentos, então nós fazemos isso com facilidade. E aonde nós nos desequilibramos, que é a história do abusador? Quando a gente dá demais para o outro e esquece de si mesmo. Então que a gente possa rever essa questão de dar demais ao ponto de o outro se tornar abusador de tanto que a gente deu. E esse é algo que a gente tem que rever. Se eu dou muito, eu não estou com a mão aberta para receber. Então está na hora da gente ser um pouco mais humilde no sentido de abrir a mão para receber. E é incrível, porque nós estamos falando de novo da nossa criança ferida. Que em um dado momento, a mamãe partiu, o papai sumiu, ou que a mãe ou o pai não foi aquilo que a gente esperava, e a gente, para se defender, a gente se fechou. Se fechou para o amor, se fechou para receber. E para se manter, a gente foi ficando quietinho, bonzinho, calado. E aí? Para onde foi aquela criança espontânea que sabia receber o abraço, até de pessoas desconhecidas, o sorriso, que o sorriso saía fácil, que a alegria era tranquila. Então, tá na hora da gente resgatar a nossa criança. Essa criança magoada, essa criança perdida e que às vezes, como a gente já falou, foi abusada em vários sentidos. Mas a gente pode e vamos resgatar a nossa criança. Então, agora eu quero propor a vocês, se tudo assim permitir, eu gostaria que a gente fizesse hoje um relaxamento, como eu sempre faço, e hoje a gente vai resgatar a nossa mulher sábia. Então eu vou pedir a todos vocês que encontrem um lugar aí onde você possa se sentar ou se deitar e possa ficar numa posição que você fique relaxado e calmo. Então, vamos lá. Então, se permita agora, sendo homem ou mulher, fechar um pouco seus olhos e imaginar que nesse exato momento você está num lugar ou num ambiente que te traga muita calma. Então, você pode estar na beira de uma praia, caminhando com os pés descalços na areia. Você pode estar no jardim. Veja qual é o seu lugar preferido. Permita-se nesse exato momento ficar nesse ambiente onde você possa se conectar com a natureza, se conectar com você. E é nesse momento
que você vai se acalmando, relaxando. Você vai permitindo que a sua mulher sábia chegue até você, calma e tranquilamente. A sua mulher sábia te olha com ternura e vai se aproximando mais e mais de você. Permita que ela chegue bem próximo de você. Segure nas suas mãos e olhe nos seus olhos. Deixe ser visto. E quando você olhar nos olhos dela, que ela possa te lembrar tudo aquilo que você mais precisa nesse momento. Que você possa lembrar dos seus sonhos infantis, da sua dança, das suas músicas, das suas brincadeiras. E possa te resgatar desse adulto cheio de rigidez, de medo, de dúvida, de angústia. E ela te traga a leveza. A leveza das mulheres sábias, que assim como você, já passou tantas dificuldades, que também se viu perdida ou perdido. Então permita que essa mulher sábia encoste a sua cabeça no ombro dela e você vá se acalmando. E como uma mãe, te abraça por inteiro. Te traz toda a confiança e todo o amor que você precisa nesse exato momento. Se deixe ser envolvido. E como criança que confia e que se entrega aos grandes, permita receber todo esse amor da sua sábia, da sua mulher sábia. E agora, que você está amparado de amor, de compaixão, de proteção, você vai trazer agora a sua criança, que vem correndo em sua direção e que te abraça pela cintura e encosta a cabeça no seu umbigo. Abrace a sua criança e diga para ela: eu te tomo agora no meu coração. Eu tomo a sua história como foi. Você está seguro comigo agora. E assim, abrace a sua criança e permita que ela também vá se acalmando e recebendo todo o amor e carinho que ela precisa. Acolha amorosamente a sua criança e diga para ela: você é a pessoa mais importante da minha vida e eu sempre estarei com você. Mesmo que muitas vezes você se sentiu só, agora eu estou com você. Mesmo que muitas vezes você sentiu medo, agora eu estou com você. Segure a sua criança. Doe todo o amor que ela precisa nesse instante. E assim, envolvido de amor, você, a sua criança, a sua sábia, você se reconhece agora como o adulto que você é. E você segue à beira da sua praia ou no seu jardim e você começa a caminhar. E percebe uma força interior, uma luz, um calor que representa a vida
a vida que é e está em você. E assim você olha para frente, sente o futuro, o novo, a nova possibilidade. E essa força, você deixa ela te conduzir. E você caminha para frente, tomando tudo o que é seu, deixando para trás tudo aquilo que precisa ficar para trás. Você apenas confia, como a criança, como a mulher sábia que está ao seu lado. Você simplesmente caminha. E assim, envolvido nessa luz, nesse amor e nessa confiança, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que todos tenham aproveitado e que nós possamos estar aqui novamente na próxima sexta-feira, falando sobre mulheres, sobre homens, sobre os nossos assuntos. Que eu possa me fazer útil mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Grande beijo a todos. Até mais.